Fala pessoal, Inventor Miguel aqui, o seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido, e hoje eu estou aqui inaugurando um projeto junto com o Fábio que vai se chamar The Born and the Made. É uma sequência de conversas que a gente vai começar a gravar, muito em função de conversas que a gente já vinha tendo no mundo real, digamos assim, nos bares, cafés e parques de Lisboa, e pelo teor interessante e instigante dessas conversas, a gente resolveu estender para você participar, para a gente ter essa conversa mais abrangente sobre essa emergência no sentido do crescimento das tecnologias. A gente está falando de inteligência artificial, blockchain, redes sociais, meios de pagamento. E o Fábio já vem... eu vou deixar ele dizer quantos anos, né, para não colocar essa vergonha aqui para ele. Ele mesmo passa a vergonha de dizer quanto tempo trabalha com tecnologia, mas nos últimos anos, assim como eu, muito dedicado a tecnologias emergentes, especialmente o Web3, com alguns projetos bacanas de Web3. Nos momentos onde eu comecei a perder a crença no Web3, ele era sempre a pessoa que estava ali dizendo que não ia acabar, que ia voltar, e está voltando mesmo. Então, antes de começar aqui com uma pauta que a gente preparou, Fábio, se apresenta aí e dá um oi pro pessoal. Bom, pessoal, eu fico muito feliz de estar aqui, né, de ter esse convite do Miguel. Eu sou o Fábio e eu venho há alguns anos lidando com o mercado de criatividade. Eu tive uma empresa por 10 anos de distribuição de materiais artísticos. Fiz um site, trabalhei com a internet nesse período todo, né, já meio que revolucionando um pouco a dinâmica desse mercado. Por volta de 2019, eu me envolvi com cripto porque eu comecei a minerar Ethereum com a energia solar excedente que eu tinha na minha casa. E isso me colocou em contato com a rede, os ideais da rede, porque quando você minera, você contribui para a rede, né? Não é você ganhar dinheiro da rede, é você contribuir para a rede e ser beneficiado em retorno disso. E com esse bônus que eu recebi ali, eu tive um pouco mais de coragem de arriscar algumas ideias, de arriscar alguns aprendizados ali, que não fossem só pensando no investimento, no retorno financeiro. E desse momento em diante, eu praticamente fiz uma mudança de carreira, assim, eu fui cada vez mais me aprofundando, entendendo um pouco mais, me envolvendo mais com as comunidades que estavam construindo dentro da Web3. E quando eu me mudei para Lisboa, eu acabei vendendo tudo que eu tinha e fiquei full time em cripto. Então, de 2019 até hoje, vamos falar aí 5 anos para 6 anos, envolvido com tecnologia. Mas é uma coisa que eu já gosto muito, sempre tive muita proximidade, muita atração por esse mundo. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar sobre o projeto do Trump dentro de Web3, dentro de criptomoeda. E às vezes eu me vejo tentando explicar isso para alguém que não está familiarizado com o mundo de Web3, porque até bem ou mal no Web3 você chega a falar assim, uma meme coin, e meio que, beleza, meme coin, a pessoa já consegue organizar ali. Vamos explicar o que é primeiro, né? O Trump, né, presidente dos Estados Unidos, ele lançou uma moeda chamada Trump Coin, que não serve para nada. Quem tem essa moeda não pode comprar nada, especialmente. Ele simplesmente lançou essa moeda. E é algo que você, bom, já que não serve para nada, ninguém vai comprar, ninguém vai querer. Só que não foi isso que aconteceu. Hoje, se você multiplicar a quantidade de moedas do Trump que existem pelo preço que as pessoas estão dispostas a pagar por comprar essa moeda, equivale a mais do que o valor de mercado de empresas como a FedEx, por exemplo. E isso foi uma coisa lançada em menos de, sei lá, meses, né? Como explicar isso? Por que as pessoas estão comprando e gastando dinheiro com um negócio online que não tem valor nenhum? Consegue explicar para leigos o que é essa moeda do Trump? Por que ela está crescendo? O que é uma meme coin? E por que, no final das contas, isso vai ser uma tendência? Isso que é o pior. Sim, Ou o sim, mais impressionante. Não é que é um caso isolado. Não, isso já tinha antes outras meme coins. E a expectativa de muitos analistas de cripto, de investimento, é que vai ser o ano das meme coins. sim. Você comprou Eu o Trump eu Coin? Não, Trump Coin não. Então, eu acho que antes de tentar explicar, porque não é fácil, eu vou fazer um disclaimer aqui, porque meme coins são, em sua grande maioria, vamos dizer aí que, sei lá, uns 99% são produtos de especulação financeira.
Então, não espere nada além da especulação financeira para a maior parte do mercado. Mas existem algumas, especificamente, que elas transcendem esse aspecto e elas se tornam símbolos de comunidades, né? Eles unem comunidades em torno de uma narrativa. Eu vou citar aqui uma que existe na blockchain da Base. Eu não quero entrar muito nos termos técnicos, mas é uma das blockchains que existem, são várias, que chama-se Higher. Higher no sentido de elevado, né, de mais alto. A Higher é uma moeda que surgiu quando o mercado estava em alta no último bull market e as pessoas acharam que seria uma alta infinita. E quando esse mercado morreu, ela assumiu uma posição de pensamento elevado, de acreditar em algo maior, de que as coisas vão voltar, de que as coisas vão continuar dando certo e crescendo. E essa moeda, ela foi lançada por um cara que tem uma cabeça filosófica sobre a vida, uma visão positiva sobre a vida. Ele lançou um manifesto e mandou para um monte de gente essa moeda. E ela não tem um dono, ela é uma marca headless, que eles falam. Não, ninguém é dono dela. Todo mundo recebeu, ninguém controla a emissão, ninguém controla o supply, vamos dizer assim, né? Ninguém é dono da maior parte dessas moedas, está dividido em muitas pessoas. E as pessoas criam coisas para essa marca, criam campanhas, criam roupas, criam produtos e recebem higher em troca. Então ela se mantém girando dentro da sua própria economia com as pessoas que querem promover essa marca. Aí voltando um pouco para Trump Coin, né? Quando ele lançou isso, lógico, além de todo a engenharia da estratégia política dele, né? Que em vez de mencionar cripto no discurso, que era algo esperado, ele optou por esse movimento obscuro de lançar uma meme coin 2 dias antes de assumir, quando a legislação ainda era diferente, quando tudo era diferente, porque ele, como presidente, ele não pode lançar um produto financeiro. Mas 2 dias antes ele não era presidente, então ele poderia fazer isso. A Trump simboliza também essa expectativa sobre a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, assumindo uma posição pró-cripto, que era algo que já vinha acontecendo um tempo atrás. Toda a comunidade de donos de bitcoins e de criptomoedas estava esperando que ele falasse alguma coisa, está esperando que a economia de cripto agora cresça em função desse apoio que ele dá. Então, além de todo Exato tem feito isso, né? O Elon Musk ocupa um cargo. Sim. E é interessante que você está falando dele ter feito a Trump Coin, porque também existe aquela dinâmica de mais do que só falar, ele é um cara que ele está fazendo, né? Então, assim, eu não vou falar, eu vou mostrar com gestos, com ações. E aí lança a Trump Coin. Sim, eu acho que ela até serviu como um símbolo a própria comunidade de cripto para dizer assim, olha, eu mando aqui, entendeu? Eu lancei a minha meme coin, vocês lançam meme coin sempre, eu lancei a minha aqui e se tornou a meme coin mais valiosa do mundo naquele momento, né? Então, falando assim, ó, eu determino as regras, não são vocês, entendeu? Então, eu acho que até nesse sentido foi muito engenhoso. Não estou dizendo que eu concordo, né? Tem várias coisas ali que não são nem um pouco aceitáveis, mas eu acho que assim, do ponto de vista estratégico, pensando somente num produto de imagem, foi extremamente engenhoso. Eu já ouvi críticos falarem que é quase como um comentário que eu ouvi até de um americano, era uma coisa na linha assim, antigamente o político na hora de fazer corrupção tentava esconder, e hoje nem isso, né, dando a entender de que isso é uma coisa escandalosa, um presidente dos Estados Unidos lançar um produto de especulação puramente especulativo financeiro no dia que se elege, né? É a corrupção escancarada. Essa é a crítica Sim. da... Mas acho que a comunicação hoje, ela é feita de escândalos, né? Então, esse era o escândalo que ele podia fazer dentro do mercado, dentro da economia, naquele momento. E, assim, lógico, tem muitos riscos, né? Manipulação de mercado, instrumentalização de tecnologia para fins políticos, que não necessariamente são os interesses da comunidade cripto. Um outro detalhe que é importante mencionar, né, que você olha lá o valor de
quanto vale, né? As Trump Coins. Aí tem lá, não sei se é 70, 80, era um número astronômico de milhões de dólares. Só que 80% das moedas eram do Trump ou de pessoas ligadas a ele. Ou seja, apesar de parecer que eles ganharam muito dinheiro, eles não podem vender todas essas Trump Coins e comprar dólar, porque isso vai fazer o preço desabar. Sim. Então eles têm esse valor de mercado, mas na verdade não tem também. E essa é uma das loucuras da meme coin, porque você pode ser um milionário de meme coin, você quase pode escrever o preço que você tem, né? Você pode dizer o que não é verdade, mas as pessoas vão acreditando que é verdade, né? E aí se torna verdade. Para muitos projetos de meme coin. Mas isso é um negócio que tem no Sapiens, né, do Yuval, que ele fala que o homem é a única espécie que foi capaz de criar símbolos, e o dólar é um símbolo, não deixa de ser, é um símbolo que foi imposto para as pessoas, você é obrigado a usar, você é obrigado a usar a moeda do seu país, mas não deixa de ser um símbolo, né, aquele papel não vale nada. É uma história, né? O Yuval fala muito do símbolo também, o símbolo sendo essa história, porque em algum momento no passado tinha alguém convencendo as pessoas a usar o dólar, né? A usar a moeda. Ó, vamos aqui nos reunir aqui, né, com essa delimitação geográfica, e dentro dessa delimitação geográfica a gente só pode usar esse papel com essa assinatura. Sim. E assim como muita gente acha, desde o Bitcoin as meme coins algo ridículo ou que não faz sentido, em algum momento achavam que, nossa, vou ficar trocando papel, vou dar o meu boi e você vai me dar um pedaço de papel. Isso não faz o menor sentido. Em algum momento essa foi uma discussão que aconteceu, assim como a gente está vivendo agora, né? Sim. Tem um ponto interessante. Tem muito tempo de história, né? O lance das meme coins é a velocidade. Porque, assim, Exato. É uma história, é uma marca, mas você, de um dia para o outro, de uma semana para outra, você faz um negócio ter proporções gigantescas. Tem isso que você está falando é interessante. Assim, a internet trouxe isso. Né? A internet trouxe essa velocidade. A gente tem pessoas que ficam famosas com memes de um dia para o outro. E aí outras pessoas vão lá e copiam esses memes para tentar serem famosas dentro das suas comunidades, dentro dos seus nichos, porque você não consegue ver tudo, né? O que a internet fez, apesar dela unir todas as pessoas, os algoritmos as colocam em suas bolhas, né? E não deixam elas saírem. E esses memes, eles vão transitando entre essas bolhas. Quando você pensa que uma meme coin, ela não vale nada, é porque você está olhando de fora da bolha. Ela não vale nada para você que está na bolha do lado, né? Mas se você está dentro daquele nicho, ela pode fazer muito sentido para você. E isso até rolou um movimento interessante com essa meme coin do Trump, que começaram a surgir meme coins aqui no Brasil também. E é um fenômeno bem comum dentro desse mercado, que quando uma narrativa específica, por exemplo, uma moeda de um presidente ou de um político performou bem, todas as outras pessoas começam a fazer igual. Então, você sabe que existe a Dogecoin, que é a moeda do cachorrinho, e aí tem 200 outras Dogecoins de todos os cachorros possíveis. Inclusive no Brasil tem o cachorro caramelo. Exato. Famoso. Exato. Entendeu? Então, outros políticos começaram a lançar moedas, mas não necessariamente aquilo vai funcionar, porque, primeiro, ele não é o Trump. Né? Segundo, ele não tem um histórico de apoio a criptomoedas. Né? Ele nunca se conectou com essa comunidade. E aí ele vai lá, lança uma meme coin, obviamente vai ser um oportunismo e alguém vai sair perdendo nessa brincadeira. Então a gente poderia, se for simplificar para alguém que conhece a rede social, o que é meme coin? A meme coin talvez seja a mesma coisa que acontece com os memes na rede social, só que do ponto de vista financeiro, como se fosse um análogo financeiro. A pessoa não vai só replicar aquele meme na sua rede ou repostar, ela consegue endossar ou se sentir conectada com aquele meme a partir do momento onde ela aporta alguma coisa, como se fosse um selinho que ela está comprando em relação... E ela nem precisa mostrar para os outros, né? Porque a única forma de você apoiar um meme, sei lá, no Instagram, é você repostar aquele meme. Mas agora eu posso meio que apoiar aquela ideia de forma anônima e mais forte ao mesmo tempo, psicologicamente para mim, do que simplesmente dar um like. Exato. Isso eu não lembro se eu comentei com você, mas eu costumo dizer para as pessoas que meme coin é a mínima economia viável. Se você voltar alguns anos no início da internet, algumas pessoas foram quase que canceladas porque elas tentaram se monetizar em cima dos próprios memes, né?
Então, sei lá, um cara que filmou o filho lá no dentista, saindo do dentista e não conseguindo falar direito, ele criou uma lojinha e tentou ganhar dinheiro em cima dessa fama instantânea. E aí estavam aculpando ele porque ele ganhou um dinheiro em cima da imagem do filho e tal. Hoje você vê pessoas forçando a si mesmas a se tornarem memes para tentar monetizar. E Uhum. teve até um caso de uma menina recente nos Estados Unidos que falou alguma coisa lá na rede social e ela lançou uma meme coin também, faturou alguns milhões, né? Ficou valendo uma grana. E depois ela foi cancelada porque a partir dessa fama ela criou um dos podcasts mais assistidos e tal. E depois sumiram com o dinheiro de todo mundo que investiu. Então, quando você pensa que o meme ele pode se transformar em algo econômico, se ele já parte com uma moeda própria, ele já tem o objetivo final dele cumprido. Ele não precisa criar fama depois disso. O meme já existe uma moeda, você pode apostar nesse crescimento. Uhum. E isso se conecta com uma outra discussão que a gente estava tendo em relação à própria dinâmica de funcionamento das redes sociais. Há um tempo atrás, o Facebook tentou criar uma moeda própria, chamado Libra, que eles meio que cancelaram ou pararam de falar, e agora a gente está vendo o X, o X, antigo Twitter, não exatamente criando uma moeda própria, mas abraçando essa ideia das meme coins e permitindo, provavelmente, né, num futuro não muito distante, que as marcas, as pessoas, os perfis, os influenciadores possam criar as suas comunidades que vão negociar com as suas próprias moedas dentro da própria plataforma social. Essa é a ideia do X, né? Acredito que sim. A gente não sabe exatamente, mas acredito que sim, né? Existe uma rede social em cripto chamada Farcaster, que é um protocolo onde você é dono do teu perfil, você é dono dos seus posts e você tem vários clients que leem essa base de dados e projetam ela com uma cara diferente. Então, uma dessas caras diferentes é o Warpcast, que ele se assemelha a um Twitter. Tem outro que é o Supercast, ele se assemelha a um Reddit, mas a base é a mesma. Um É, mostra o texto de um jeito, outro mostra de outro. é como se a gente tivesse o mesmo banco de dados para o Instagram, para o X, para o YouTube, para o TikTok. Está tudo no mesmo banco de dados. E o cliente é um aplicativo que eu vou abrir que vai mostrar esse banco de dados de uma forma. O outro cliente é um outro aplicativo que vai mostrar esses dados de outra forma, mas na prática todas as redes sociais compartilham um mesmo banco de dados, que é justamente a blockchain, por isso que são casos de uso de blockchain. E o X ele vai entrar para substituir, para copiar ou para usar a base Eu não sei quem trouxe primeiro essa ideia, mas o Twitter, lá em 2021, ele criou uma funcionalidade que chamava Tips, que era gorjeta, né, com Bitcoin. E no ano retrasado, se não me engano, o Farcaster lançou também a maneira uma maneira própria de fazer o tip dentro dele. Então você escrevia um comentário para alguém, aí você colocava assim, cifrão, Doge, Doge acho que não funcionava lá dentro, mas cifrão, Uhum. o BTC. SDC, 100 pro Miguel. Então você fazia um comentário, alguma coisa assim, eu ia lá, comentava com 100 USDC, eu mandava 100 USDC para você. E isso começou a acontecer com várias moedas. E aí aquela economia dos nichos que eu te falei anteriormente começou a acontecer. Então dentro do Hire, naquela comunidade das pessoas, um trocava dinheiro com o outro, né, valores, vamos falar assim, em função do que eles esperavam dentro daquela comunidade. Então, pô, você tinha feito um post legal, você ganhava higher. Você tinha feito um comentário legal que teve bastante compartilhamento, você ganhava higher. Você falou alguma coisa, contribuiu de alguma maneira, você ganhava. Então, ao invés das pessoas darem likes, elas estavam trocando valor monetário ali dentro. Que pode ser convertido para real, dólar e Pode, por aí vai. pode. Qualquer momento. Hoje já existem ferramentas que fazem a conversão de qualquer moeda para qualquer moeda. Você lembra, bom, o Elon Musk assumiu o Twitter, né? E para quem não lembra ou não sabe, ele já foi dono do PayPal e ele tem uma empresa chamada X Payments que já tem a licença em 41 estados dos Estados Unidos, tem o registro na rede contra crimes financeiros dos Estados Unidos
E toda essa proximidade dele com o Trump, com a vitória dele, né, você pode acreditar que a regulamentação financeira está muito próxima de acontecer. Todo o ambiente está sendo favorecido para que isso aconteça. E se ele conseguir colocar isso de volta no Twitter, com tudo que existe hoje de infraestrutura de cripto, o X pode tranquilamente se tornar o maior banco de varejo do mundo. Porque ele tem, o quê? 100 milhões de usuários ativos por dia. É meio Brasil ali trocando todos os dias. E ele pode também ser, sei lá, ele finalmente, né, vai unir o social media com pagamento. Então, assim, essa mínima economia viável acontecendo em todas as possibilidades de interação humana ali dentro, ela vai ter um impacto gigantesco para criador de conteúdo, para empresas, e para as pessoas no dia a dia delas, assim. Qualquer conversa pode virar um negócio, basicamente. Eu percebo como que junto com esse aspecto, né, do pagamento, vem o cripto, e como isso se comunica com até a forma do Elon Musk de se relacionar assim, com os países, né? Porque ele está, de fato, como se fosse algo além país. Eu não vou respeitar a lei brasileira, porque a gente está acima disso. Eu não vou Você ficar acabou de dizer sujeito que a... eles lançaram o satélite lá no iPhone. Esqueci o nome. Ainda tem o satélite, exatamente. Então, assim, hoje você acessa a sua rede de telefonia via satélite direto pelo seu iPhone. Não tem mais Anatel, não tem... A Anatel talvez tenha por causa do satélite, mas você não tem mais Vivo, TIM. Não, você tem por uma questão puramente regulatória, não é técnico. Não impede de acessar. Não impede. E aí essa visão de a gente cada vez mais próximo de... E talvez o Elon Musk seja um dos principais expoentes desse movimento hoje, né? De você conseguir, de fato, ter uma economia em larga escala sem depender de um Estado. Sim. E mais do que isso, não é só uma economia em larga escala, é um ecossistema de várias economias, que é o que a gente está aqui especulando que ele vai querer fazer com o Twitter. Então, cada influenciador ou marca lá dentro vai poder ter a sua própria dinâmica de economia, sem pagar imposto para nenhum Estado, né, para se manter e sem estar sujeita à legislação de nenhum Estado, porque é algo que não está em nenhum Estado, está na blockchain. Mais do que na nuvem, está na blockchain. Sim, sim. No livro do o Sovereign Individual, né, o indivíduo soberano. É um livro de 97, se não me engano. Ele fala sobre o crescimento da tecnologia da informação, da internet, da chegada de pagamentos digitais e, com esse processo, a diminuição do poder do Estado perante o indivíduo. Então, o indivíduo vai ficando cada vez mais soberano. E no momento que isso chegasse num ponto que os estados teriam que competir entre si para garantir que eles tivessem a força de trabalho, as pessoas que vão contribuir para o Estado, porque eles deixam de serem obrigados a participar do sistema. E a gente já vê isso, a gente está aqui em Portugal, você sabe a quantidade de nômades que tem aqui, e como que cada país atrai essas pessoas de acordo com a necessidade, né? Portugal mesmo atraiu um monte de gente com políticas pró-cripto. Muitas vezes eu sinto que eu vivo numa espécie de versão MVP, assim, de rascunho do que será viver daqui a, sei lá, 50, 100 anos. A pior coisa que tem para mim é quando a pessoa fala assim, qual é a sua residência fiscal? Por exemplo, residência fiscal. Onde é a minha residência fiscal? Porque eu trabalho, não é só que eu trabalho de vários lugares do mundo, dependendo de onde eu estiver. Eu faturo em vários lugares do mundo. Eu faturo em diferentes moedas, né? Euro, dólar, real, Bitcoin, Ethereum, USDC, moedas que nem estão listadas aí. Só que chega um momento que eu preciso dizer quanto, onde, como eu ganhei para uma entidade que não sabe também como... Então... se você não explicar direito, você está errado. Exatamente. Mas eu acho que é uma... Eu não sei, às vezes eu oscilo achando que em algum momento essa coisa tem retrocessos, né? Por exemplo, a gente estava home office, home office, home office. E agora, não, agora acabou o home office, vai todo mundo para o escritório. De alguma maneira é uma volta de tentar ter mais controle.
O próprio Trump estava falando sobre... O próprio Elon Musk e o Trump falam Sim. de home office. Mas Então, até que acho que ponto são isso ciclos, né? é uma dinâmica boa para quem já tem o capital e pode construir em relação ao indivíduo? Será que não é, não, o indivíduo vai ser soberano? Isso aí é uma história para fingir, né, para você acreditar de que você vai ser soberano, mas na prática você vai perder as proteções que você tinha e você vai ser mais explorado por quem é dono dos meios de produção. E aí a gente volta para uma discussão que é super antiga, né? Eu acho que talvez a gente esteja vendo ao invés da curva tá assim, né, a bell curve, né, que seria assim, as pessoas do meio, né, que são a massa, o que a gente vai ver é um achatamento disso e a gente vai ter mais pessoas muito mais ricas e mais pessoas muito mais pobres, mas em grande parte porque elas não sei, posso falar de uma maneira meio que eu sou meio estranho, mas porque elas não conseguem acompanhar o que a tecnologia tem trazido de transformação. Elas não conseguem participar disso. E eu acho que algumas coisas, O elas... próprio Yuval fala disso, né? Pessoas que... A preocupação que ele expressa no livro, acho que é no Sapiens, ou no Homo Deus, eu não sei qual dos dois, é que, na visão dele, a gente corre o risco de que 90% da população esteja nessa categoria de as pessoas, não é que elas não sabem, é que porque o sistema sequer precisa delas, e elas sequer compreendem, têm a compreensão necessária para estar sendo produtivas dentro desse novo sistema. Sim. Eu vou até te dar um exemplo do que eu estava fazendo essa semana aqui. Eu tenho uma demanda na empresa de fazer o gerenciamento de comunidades na rede social. Então, e cumprir com a obrigação ali de postar com frequência para manter o público engajado e educado sobre o produto e a empresa. E aí eu resolvi ir atrás de um agente de AI, se eu conseguiria configurar esse agente de AI para que ele fizesse isso para mim. Não preciso que fosse uma pessoa perfeita e que não fosse entendida como um bot, mas eu só queria que ele tivesse ali preenchendo os posts. E aí eu pesquisei e a galera da A16Z, que é da Anderson Horowitz, né? Eles criaram um framework chamado Elisa, que você configura o teu bot para atuar em qualquer rede social praticamente, utilizar qualquer modelo de AI, incluindo o DeepSeek, já existe ali o módulo para usar ele, e você configura todas as características desse modelo. Você pode alimentar ele com dados gigantescos sobre o seu produto, sobre sua empresa. Você consegue alimentar ele com personalidade, com tipos de tweets que ele vai fazer, como que ele age, quais são os adjetivos dele como pessoa. E os primeiros testes que eu fiz, assim, eles me convencem de que esse bot ele substitui uma pessoa que acabou de chegar na empresa para fazer isso. Tranquilamente. Porque ele tem mais conhecimento, ele consegue absorver mais informação e ele ainda interage com as pessoas com toda essa informação que ele tem. Você acha que ele substitui uma pessoa que acabou de entrar para fazer isso, ou ele substitui uma pessoa para fazer isso? Talvez uma pessoa, né? Ele substitui uma pessoa. Se não é algo... Vou colocar assim ainda. Esse produto foi lançado no final do ano passado, O Elisa. o Elisa. Os modelos de LLM de varejo, vamos dizer assim, eles existem desde quando? 2 anos? 2023, né? Por aí. Parece que foi tanto tempo. E imagina o que isso vai ser daqui a 5 anos. Você não vai conseguir distinguir se esse modelo, se esse agente é um agente ou se ele é uma pessoa. Ele vai ter um comportamento completamente seamless com as outras pessoas reais na rede. Tem gente que já age de uma maneira específica, né? Que já é mais robô do que humano, né? Se você for no atendimento, por exemplo, de telemarketing, muitas vezes você não consegue fugir do script que ele foi treinado, né? Essa profissão não existe mais com um agente desse. A própria burocracia, de uma maneira geral, é a tentativa de colocar os humanos para trabalharem de uma forma robótica, né? Então, eu não vou te atender aqui
na repartição pública porque você está chorando e triste. Eu vou te atender porque tem uma fila, porque tem uma regra, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Cara, você falando isso, o Elisa funciona para texto. Então, tu está falando que tem um software que você configura em algum lugar, você conecta ele no seu Twitter, no seu X, e ele vai, de tempos em tempos, fazer uma postagem, você pode configurar de quanto em quanto tempo, e não só isso, ele pode, se alguém retweetar ou responder a sua postagem, ele também responde a pessoa. E você também pode configurar ele para ir em perfis de pessoas que você acha que são relevantes no seu nicho e colocar ele para interagir com essas pessoas também. Sim. E a gente estava falando que você pode fazer isso em vários níveis, porque você pode ter o Elisa que faz isso oficialmente em nome da sua marca, mas você pode, imagina que você pode criar um perfil para... Você pode criar um perfil que não é que ele é o hater da sua marca. Então ele vai ser configurado para sempre que falarem alguma coisa da sua marca, ele ir lá e falar críticas para a tua marca. E você vai ter um outro que é o respondedor de haters. Isso. E você vai ter um outro que você vai passando por todas as etapas do funil, e aí não é só um, você pode ter milhares, né? Daí vem também a importância da prova de humanidade, que também tem a ver com a blockchain, para isso não chegar num nível onde você, de fato, não consiga mais sequer distinguir o que é popular e o que não é popular, porque vai ser tudo o bot. Você já está fazendo esse tipo de coisa com a Elisa também? Não, eu ainda não cheguei nesse nível. Eu tô ainda estudando como que eu dou essa vida pro meu agente. Como que eu trago um pouco mais de humanidade e como que eu faço esse alinhamento do conhecimento dele com o perfil que eu quero. Mas essa estratégia toda, possivelmente ela já existe em algumas campanhas. Pode ser que campanhas políticas do Trump já tenham usufruído disso, a gente não sabe. É difícil Uhum. saber. No mundo de cripto, já existem bots pra caramba. Se você cita, por exemplo, a palavra airdrop, que é um dinheiro que os projetos de cripto, né, uma rede nova, um produto novo, ele distribui dinheiro para atrair as pessoas, assim como um cupom do iFood e tudo mais, existe isso em cripto também. Se você cita a palavra airdrop no Twitter, você vai ver milhares de comentários te mandando endereços de carteira e um monte de coisa. Isso daí são caçadores de airdrop robóticos, né? São Uhum. agentes que ficam procurando essa informação para tentar capturar e ser primeiro, né? Chegar antes nos comentários e retweetar primeiro, etc. Para capturar esse valor. Então, a gente vai ter, no futuro não muito distante, enxames de bots em todas as redes, né? E aí que vem a importância, por exemplo, de... Não estou defendendo aqui o projeto, mas vem a importância de um projeto como aquele da WorldCoin, que escaneia sua íris, né? Muita gente critica ele escanear sua íris e tal, mas sem olhar para a tecnologia que está por trás desse produto. E o motivo, Ele, né, também de estarem é, criando. sim, ele tá anos à frente, com uma tecnologia que não expõe os seus dados, ele criptografa no próprio hardware, assim como o seu Face ID do celular e tudo mais, né? Então ele lê tua íris, faz um hash daquela tua íris, e aí ele cria um perfil que fala, olha, esse cara aqui, digital, é o Fábio, porque eu li e provei isso. Então, toda vez que alguém interagir comigo no mundo digital, com aquele meu perfil digital, sabe que sou eu, que sou uma pessoa real. Um bot não vai conseguir ter um perfil na Word ID, porque não tem como Uhum. você burlar esse sistema. Uhum. Já num login por e-mail, por exemplo, qualquer um pode criar um e-mail, você pode criar Uhum. milhões de e-mails. Eles colocam Uhum. um CAPTCHA lá para você não ficar criando um atrás do outro, se ele identificar que tem muitos no seu IP e tal. Mas você pode ter milhões, né? Os spams E todos quando que chegam na tua caixa. você conectar essa dinâmica do... A gente pode ter os agentes, então, já tem, né? Agentes que interagem na rede social. Imagina que o seu assistente criou o post, um outro agente, aí você colocou airdrop no post, ele colocou airdrop no post, então um outro robô respondeu, aí o seu robô responde, a gente está no nível das mensagens. Mas a gente estava falando de meio de pagamento. E a gente está falando das marcas que têm as suas moedas. Então você acha que chega também num ponto de nós termos AIs dentro das redes sociais, automaticamente trocando valores monetários entre si, on behalf, em nome
das marcas e dos criadores. É uma visão que Com você... certeza, com certeza. Já existem Enquanto quando alguns. isso já existe. Já existe, já existe. Se você for no mercado agora de meme coins, quando alguém, um influenciador, alguma pessoa, já existem influenciadores, agentes, né, também, mas quando algum agente ou algum influenciador que tenha relevância divulga algo novo, já tem vários bots que vão lá e compram, eles têm parametrizado quanto é para comprar de cada um, dependendo do nível de influência e de hype que está sendo criado ao entorno daquela economia, e ele compra para você. E ele fica de olho. Na hora que ele percebe que na rede está sendo vendido de novo, ele vende. Ele pode fazer tudo isso sozinho. No Elisa você tem plugs para todas praticamente blockchains, assim, das principais. Né? Você tem Solana, você tem Base, todas essas redes. Então você pode configurar alguns tipos de atitude para esses bots que envolvem valores monetários. Só que isso, de novo, vai criar uma separação, né? Porque a gente não consegue competir com eles em velocidade. Então, você vai ter que se adaptar também e ter os teus próprios bots ou colocar algum tipo de ferramenta para trabalhar por você em determinados momentos, para que você consiga entrar dentro desses sistemas. Não estou falando de comprar meme coin, mas vai existir muita troca, vai existir uma economia paralela de bots e uma economia paralela de pessoas reais. E vai existir uma outra entre pessoas e bots também, para Cara, equilibrar as contas. outro dia eu fiz um experimento que me deixou até meio deprimido, mas depois eu fiquei pensando e fiquei menos deprimido. Eu peguei o mesmo texto, porque a gente está falando do Elisa que é texto, né? Texto é mais fácil. Enfim, e eu já tenho uns anos que eu tenho essa teoria, né, das máquinas substituindo, das pessoas não conseguindo diferenciar o que é máquina e o que é humano para texto e para áudio. E minha hipótese é, para vídeo nunca vai dar. Assim, sempre a pessoa vai perceber se for um vídeo gerado por IA, as pessoas sempre vão querer me ver. É uma hipótese que eu tinha, né? Beleza, eu peguei o mesmo roteiro, o mesmo texto, gerado por IA, enfim, editado por mim. Aí eu gravei, peguei aqui a câmera e gravei o texto. Que nem eu tô aqui, sou eu mesmo falando, não é uma IA. Ainda, né? Daqui a pouco a gente vai ter as conversas por IA, você recebe só o resumo, né? E aí o mesmo texto eu botei a IA para fazer. Eu fiz com IA. Tem o meu clone artificial lá no HeyGen, que fala, gesticula por mim. Cara, o vídeo gerado por IA deu, tipo assim, 10 vezes mais engajamento. 10 vezes mais Olha que visualização. louco. Aí eu fui dormir pensando, cara, nem mais para isso eu sirvo. Fudeu, né? Acabou, não tem mais. É. Aí depois eu fiquei refletindo e pensei, não, na verdade, aquele vídeo só funcionou, primeiro porque ele está me imitando. Então, bem ou mal, sou eu. Ele não é um avatar genérico. É o Miguel, é uma imitação do Miguel. Então, as pessoas querem ver uma imitação do Miguel, tudo bem. Uma outra coisa é que ele está inserido num contexto onde já tem vários outros vídeos do Miguel Real. As pessoas sabem que eu existo e elas sabem que eu domino determinado discurso, ou que eu estudo determinado assunto, ou que eu tenho uma história como um ser humano com a qual elas se identificam. E isso, meio que por definição, a IA não vai conseguir fazer, porque ela não vai ter uma história com a qual as pessoas vão se identificar. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja ingenuidade pensar que as pessoas sempre vão precisar se identificar com uma história humana. Ou de um ser humano. Sim, Já visto quantos esse perfis de social media não são um personagem, personagem. né? O Exatamente. cenário, a roupa, o jeito de falar. A maior parte desses personagens, tem um monte de ser humano que criou o personagem e que mantém a consistência da personalidade dele. E dois é que eles não são a maioria. Se você for olhar a lista dos perfis com mais seguidores, são pessoas reais. Lá, até o 20º colocado, provavelmente. Eu estou chutando, eu não vi esses números. Mas você vê uma inversão, do tipo assim, não, o principal influencer do mundo não vai ser o MrBeast, vai ser uma IA, alguém que não foi fabricado. Eu sinto assim que ao longo dos anos a gente foi perdendo a capacidade de criar grandes ícones. Nunca mais vai existir um Michael Jackson, uma pessoa tão grande quanto ele, assim, que o mundo todo parava para assistir um lançamento dele. Hoje você tem pessoas gigantes nos Estados Unidos, gigantes no Brasil. O MrBeast é enorme, mas aqui tem influenciadores igualmente grandes. Sei lá, o Enaldinho é gigantesco.
Tem o Whindersson Nunes, é gigantesco, e ninguém lá conhece ele. Eu acho que a gente vive também uma sociedade que nos, nas apresentações de tendências chamam de slash culture, slash culture. É que você é alguma coisa, por exemplo, você é o Miguel empresário ou professor e o Miguel influencer, né? Slash alguma coisa, ou você é o Miguel AI e Miguel músico. Uhum. Esses agentes que, de alguma forma, traduzem a sua personalidade em diferentes nichos, eles vão permitir que você seja mais do que slash alguma coisa. Vai ser várias outras possibilidades, várias personalidades. Eu posso ser o Fábio pai, eu posso ser o Fábio gamer, posso ser o Fábio developer, empresário de marketing, qualquer coisa. Porque cada um vai falar uma especialidade que eu tenho. Cada um vai atuar continuamente dentro daquela especialidade, né? Você nunca mais vai abandonar um ciclo da sua vida, se você quiser. Ele vai estar sempre ali, te retroalimentando, sabe? Com trabalho, com conteúdo, com o que você quiser. E sempre atualizado. Eu não sei como isso pode funcionar na prática, eu nunca parei para refletir muito. Mas eu acho que essa tecnologia ela ajuda a gente a ser mais daquilo que a gente quer, se podemos pensar assim de uma maneira otimista. Lógico que tudo tem seus riscos e eu não estou aqui para só falar bem também, mas eu acho que ela te permite olhar para dentro de si mesmo e falar assim, tá, o que eu quero ser aqui? Né? O que eu posso ser também? Porque ela também te ajuda a aprender coisas novas, né? E Uhum. desafiar o limite do teu conhecimento. Penso um pouco nesse lado. Eu tô me lembrando, tô pensando no meu filho, né? Eu me lembro quando eu era menor, assim, de ter coisa que ele não tem. Até recentemente ainda tinha, né? Alguns influencers que eram referências, mas ele não tem hoje uma Xuxa, né? Um personagem, uma TV com Chaves, dependendo se tá chovendo ou se tá sol, o algoritmo ou os estímulos que existem o direcionam para algo que não necessariamente ele já conheceu antes. E ele não está importando muito com isso, né? Então isso já cria uma geração onde isso de fato é menos importante. Não é para ele uma questão, quando ele está conversando com um chat GPT, por exemplo, se é uma IA ou não, ou a própria Alexa. Não faz diferença se é uma Não faz. pessoa, se não é. Ele não é, só que para nossa geração faz. A gente fica, caramba, será que eu devo? Né? A gente está agora Mas mesmo. a gente cresceu, sei lá, nos anos 80, 90. Você tinha dois, três canais de TV. Você tinha um canal que era global, que era MTV, né, que era assim, Uhum. o ápice da cultura jovem era aquilo ali. Se um cantor aparecesse ali, um artista, com um tênis específico, o mundo inteiro comprava aquele tênis na semana seguinte. Né? Era uma cultura top-down, assim, o que aparecia ali era massivamente distribuído pelo mundo. Isso nunca mais vai ter. É muito difícil conseguir isso, até do ponto de vista estratégico, de comunicação, de negócio mesmo. Você tem um iPhone, mas olha a infraestrutura que eles criam só para isso. Saem diversos aviões das fábricas para os Estados Unidos para conseguir fazer a distribuição no dia seguinte. Só eles conseguem fazer nesse nível. Né? Mas olha quanto que cresceu o mercado de dropshipping, de micronegócios, né? Que partem da compra específica, sai lá da fábrica diretamente para aquela pessoa. Eu acho que isso vai acontecer também com a cultura e com a economia. A gente vai consumir em pequenas porções, né? A gente já faz isso, Uhum. e a gente vai também trocar valores e outras coisas em pequenas porções, de acordo com o nosso mood, daquilo que a gente quer agora. A preocupação que eu tenho em relação a isso você falou, a gente vai poder fazer o que a gente realmente quer, né, ou ter várias versões de nós mesmos, mas a nossa identidade, e eu estou me lembrando daquele livro infantil que a gente estava conversando, do menino que quer criar um robô para fazer as coisas que ele não gosta de fazer.
E aí o robô fica o tempo todo. Aí o robô, para conseguir fazer isso, ele precisa conhecer o garoto, né? Ele precisa saber quem é. Então o robô fica o tempo todo perguntando quem é o menino. E aí tudo que o menino fala, ele diz, mas isso é você? Você é só isso? Ah, eu gosto de limão, beterraba, arroz. Oh, você é só isso? Ou seja, a nossa identidade, ela é muito atrelada ao que a gente faz e não necessariamente o que a maior parte das pessoas faz é algo que elas decidiram. E não necessariamente a maior parte das pessoas querem decidir, ou podem decidir, ou vão decidir o que fazer. Então, num cenário onde isso vai ser quase que uma obrigação, será que a gente não vai entrar em colapso? Muita terapia, muito autoconhecimento. Os terapeutas vão ganhar dinheiro, né? É. Se eles não forem agentes, né? Podem ser Ah, é terapeutas verdade. agentes O também. dono da empresa de agentes de psicólogos de IA. Cara, esse é um Tem papo que chão dá para para isso aí. ficar dias, a gente estende no final de semana. Mas se você gostou da conversa, comenta aqui qual tema, projeto ou notícia você quer que a gente traga e na próxima conversa a gente coloca na pauta. Beleza, Fábio? Muito obrigado aqui pelo Valeu. papo. Vou ficar com essa reflexão em aberto aí também sobre o colapso da humanidade. É sempre bom terminar de forma polêmica e escandalosa. Valeu. Tchau, galera.